Meu nome é Ingrid Halvorsen e este ano completo 24 anos. Sou casada há 5 anos com Bjorn Halvorsen e juntos temos um filho chamado Henrik, que acabou de fazer Fauraninhos. Moramos em uma pequena e pitoresca cidade à beira do deslumbrante fiord de Hardanger, cercados pelas majestosas montanhas nevadas da Noruega. Nasci e cresci nesse lugar mágico, que parece saído de um conto de fadas. Desde pequena, me encantava com as paisagens de tirar o fôlego, as casas coloridas de madeira, as tradições ancestrais que ainda fazem parte do dia a dia da nossa comunidade. Meus pais, Astrid e Oyvind, me criaram com muito amor e me ensinaram a apreciar a simplicidade e a beleza da vida no interior. Minha infância foi repleta de aventuras e descobertas. Eu passava horas explorando as florestas, escalando as montanhas, navegando pelo fiord com meu pai. Minha mãe me contava histórias fantásticas sobre os deuses nórdicos, sobre os vikings corajosos que desbravaram essas terras há séculos. Eu cresci sentindo que fazia parte de algo maior, de uma história rica e fascinante. Foi nesse cenário idílico que conheci Bjorn, meu primeiro e até então único amor. Ele era alguns anos mais velho que eu e chegou na cidadezinha como uma grande novidade. O filho pródigo que havia saído para estudar engenharia naval na capital e agora retornava, cheio de histórias e ambições. Desde o primeiro momento em que o vi, com seu sorriso confiante e seu jeito charmoso, me apaixonei perdidamente. Para minha surpresa e alegria, Bjorn também se encantou por mim. Ele dizia que eu era como uma fada dos fiordes, etérea e especial. Com seus avanços apaixonados e suas promessas de amor eterno, não resisti e logo estávamos namorando. Foram anos mágicos de descobertas e planos para o futuro. Bjorn queria conquistar o mundo e me levar junto em suas aventuras. E eu, ingênua e apaixonada, acreditei que nosso amor seria capaz de superar qualquer obstáculo. Nos casamos em uma cerimônia linda à beira do fiord, rodeados por familiares e amigos. Eu me sentia a pessoa mais sortuda do universo por ter encontrado minha alma gêmea tão cedo. Logo veio o Henrik, nosso maior presente, e decidi deixar meu emprego de designer gráfica para me dedicar integralmente a ele e à nossa família. Eram dias felizes, de muito amor e cumplicidade. Ou ao menos, era o que eu pensava. Com o tempo, longe dos olhares da sociedade, Bjorn começou a mostrar uma face que eu desconhecia. Mais controlador, rígido, por vezes até cruel. Tolices minhas. Eu repetia para mim mesma. Ele só queria o melhor para nós, e como esposa, eu devia apoiá-lo incondicionalmente. Mesmo quando ele passou a me tratar mais como uma empregada do que como uma companheira de vida. Eu me desdobrava para agradá-lo, para ser a esposa perfeita que ele esperava. Cuidava da casa, do nosso filho, das refeições, tudo para que ele não tivesse do que reclamar quando voltasse do trabalho. Mas parecia nunca ser o suficiente. Bjorn sempre encontrava um defeito, sempre me comparava com outras mulheres, especialmente com sua irmã mais nova, Freya. Freya, ela era a luz dos olhos de Bjorn, a pessoa que ele mais amava no mundo. 10 anos mais nova, mimada e egocêntrica, Freya era tratada pelo meu marido como uma princesa intocável. Antes do casamento, eu até achava bonita a cumplicidade entre os irmãos, mas depois comecei a perceber o quanto aquela relação era tóxica e doentia. Era comum Freya aparecer na nossa casa sem avisar, a qualquer hora do dia ou da noite. Ela entrava como se fosse a dona, mexendo nas minhas coisas, fuçando nos armários. Nunca trazia um presente para o Henrik, nunca se oferecia para ajudar em nada. E o pior de tudo, fazia questão de me ignorar completamente, como se eu fosse invisível. Só tinha olhos e atenção para seu amado maninho. Quantas vezes eu preparei jantares especiais para o Bjorn e na hora de servir, Freya aparecia e ele insistia para que ela comesse conosco? Quantas vezes eu tive que dividir minha própria comida com ela, só porque ele achava que eu devia me virar?
Quantas vezes ele me humilhou na frente dela, me chamando de egoísta, de péssima anfitriã? E Freya, com seu cinismo, fingia se sentir constrangida, mas eu via em seus olhos o prazer de me ver menosprezada. Uma noite, a situação chegou ao limite. Eu estava colocando o Henrik para dormir quando Freya apareceu do nada, exigindo que eu fosse imediatamente comprar um bolo para ela do outro lado da cidade. Já passava das 9, eu estava exausta e pedi ao Bjorn para deixar para o dia seguinte. Ele então surtou. Começou a gritar, me xingar de todos os nomes possíveis. Disse que eu era uma inútil, uma péssima esposa e mãe. Henrik acordou assustado com toda aquela gritaria e desatou a chorar. E então, a agressão. Bjorn me deu um tapa no rosto, com força, na frente do nosso filho. Um tapa ensaiado, preciso, cheio de raiva e desprezo. Naquele exato momento, algo se quebrou dentro de mim. Como se os últimos 5 anos passassem em câmera lenta diante dos meus olhos, e eu finalmente entendesse tudo. Eu não merecia aquilo. Henrik não merecia aquilo. Nós não merecíamos viver com medo, sendo menosprezados e humilhados diariamente. Ver meu filho aos prantos, aterrorizado com a violência do próprio pai, fez algo estalar em mim. Eu precisava reagir. Precisava ser forte, por mim e por ele. Esperei Bjorn sair para trabalhar e arrumei minhas coisas. Peguei o essencial para mim e para o Henrik, alguns documentos e itens de valor sentimental, e parti para a casa dos meus pais sem olhar para trás. Eu tremia, chorava, mal conseguia respirar, mas sabia que se fraquejasse naquele momento, se cedesse às desculpas vazias e promessas falsas de Bjorn, talvez nunca mais tivesse coragem de me libertar. Ao chegar na casa de Astrid e Oyvind, com Henrik adormecido no colo, não me aguentei. Abracei minha mãe com força e contei entre soluços tudo o que havia acontecido. Mostrei a marca vermelha do tapa que ardia em meu rosto. Eles me acolheram com todo amor, disseram que eu havia feito a coisa certa e que estariam sempre ao meu lado. Ali, naquele momento, rodeada de compreensão e afeto, eu comecei a entender o verdadeiro significado de lar e de família. Mas os problemas estavam apenas começando. Bjorn não aceitou o fim do casamento e iniciou uma verdadeira perseguição contra mim. Me ligava centenas de vezes por dia, fazia ameaças, aparecia na casa dos meus pais de madrugada gritando obscenidades. Descobri também que ele e Freya estavam envolvidos em negócios escusos, contraindo dívidas altíssimas com agiotas e traficantes. O plano deles era usar minhas economias, que eu havia juntado durante anos de trabalho, para quitar esses débitos e financiar suas farras. Foram meses de batalha judicial, de medo, de noites em claro. Mas eu resisti. Com o apoio incondicional da minha família, de amigos leais e de uma força interior que eu não sabia que possuía, segui em frente. Uma força de guerreira, de mulher, de mãe. Eu sabia que não podia fraquejar, que precisava ser um exemplo para o meu filho e lutar por um futuro melhor para nós dois. Aos poucos, as coisas foram se resolvendo. Consegui o divórcio, a guarda exclusiva do Henrik, uma medida protetiva contra Bjorn. Voltei a trabalhar, fazendo freelances de design em casa para ficar mais perto do meu menino. Na companhia de Astrid e Oyvind, fui curando minhas feridas, recuperando minha autoestima, aprendendo a me colocar em primeiro lugar. A terapia foi essencial nesse processo. Me ajudou a ressignificar minha história e a perceber meu próprio valor. Passei a me dedicar mais a mim mesma, a cuidar do meu corpo e da minha mente. Retomei antigas amizades, fiz cursos, viajei para lugares que sempre sonhei conhecer. Foquei em dar ao Henrik uma infância feliz e tranquila, cheia de amor e atenção. Aos poucos, aquele pesadelo com Bjorn foi se tornando cada vez mais distante, como um capítulo doloroso que havia ficado para trás. 2 anos após a separação, soube que Bjorn e Freya haviam sido presos. Estavam envolvidos até o pescoço com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, associação criminosa.
Confessei que senti um aperto no peito ao receber a notícia, afinal era a família do meu filho. Mas logo entendi que eles estavam apenas colhendo o que plantaram, que a justiça estava sendo feita, e que aquilo não nos dizia mais respeito. A vida seguiu, e eu segui com ela, cada vez mais forte e confiante. Até que um dia, quando menos esperava, o amor bateu novamente à minha porta. Ou melhor, aconteceu um reencontro com um amor do passado. Um amor que ficou adormecido por anos, mas nunca se apagou completamente. Era ele, Axel. Meu amigo de infância, minha paixão de adolescência. Ele havia se mudado para Bergen quando éramos jovens, para cursar arquitetura, e nunca mais voltou. Mas o destino quis que nossos caminhos se cruzassem novamente, tantos anos depois. E que descoberta maravilhosa! Axel estava ainda mais lindo, mais charmoso do que nas minhas recordações. Divorciado como eu, pai da pequena Maya, uma garotinha encantadora da idade do Henrik. Nosso reencontro aconteceu por acaso, em uma feira de artesanato na Praça Central. Eu estava com o Henrik, escolhendo presentes de Natal quando trombei com alguém. Era ele. Nos reconhecemos na mesma hora e ficamos tão felizes que nos abraçamos ali mesmo, na frente de todo mundo. Foi uma cena de filme, daquelas que a gente acha que só acontecem com os outros. Conversamos por horas naquele dia, colocando o papo em dia. Eu contei minha história, ele contou a dele. Falamos dos nossos filhos, dos nossos sonhos, das alegrias e dores que a vida nos trouxe. E foi como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fôssemos aqueles dois adolescentes apaixonados de tantos anos atrás. Marcamos de nos ver novamente, dessa vez com Henrik e Maya. Foi amor à primeira vista entre eles. Viraram melhores amigos instantaneamente, como se fossem irmãos de alma. Axel e eu ficamos encantados, vendo nossos filhos se dando tão bem. E confesso que meu coração também ficou balançado. Eu, que achava que nunca mais me apaixonaria, que havia fechado as portas para o amor, me vi completamente envolvida por aquele homem tão especial. Nosso namoro foi como um sonho. Axel me tratava como uma rainha, me ouvia, me respeitava, me fazia sentir a mulher mais linda e desejada do mundo. Com ele, eu podia ser eu mesma, sem medo de ser julgada ou menosprezada. Construímos uma relação baseada na cumplicidade, no companheirismo, no afeto verdadeiro. Aos poucos, fomos envolvendo nossos filhos, tornando aquilo uma relação de família. Um ano depois, veio o pedido de casamento. Axel preparou uma surpresa incrível. Me levou para fazer uma trilha até o topo de uma montanha, meu lugar favorito no mundo. Lá, com o fiord de Hardanger aos nossos pés, ele se ajoelhou e abriu uma caixinha com um anel belíssimo, delicado como eu sempre sonhei. Com os olhos marejados, me pediu em casamento na frente do Henrik e da Maya, que vibravam de alegria. Claro que eu disse sim, sem pensar duas vezes. Eu estava no auge da felicidade, pronta para começar um novo capítulo ao lado do homem que eu amava. A cerimônia aconteceu 6 meses depois, numa tarde de outono. Escolhemos celebrar o grande dia à beira do nosso amado fiord, cercados pela natureza exuberante que sempre emoldurou nossa história. Foi algo intimista, só para os mais chegados, mas repleto de amor e emoção. Ver nossos filhos levando as alianças, com os olhinhos brilhando de contentamento, foi um momento que nunca vou esquecer. Hoje, moramos os 4 juntos em uma bela casa de madeira, com vista para as montanhas e para o mar. Axel abriu seu próprio escritório de arquitetura e está cada vez mais realizado profissionalmente. Eu sigo trabalhando com design, agora como sócia de uma agência que fundei com uma amiga dos tempos de faculdade. Henrik e Maya estão crescendo felizes e saudáveis, cheios de amigos e paixões. Às vezes, quando estou sozinha, me pego refletindo sobre todos os caminhos que a vida me trouxe até aqui. Lembro de cada obstáculo que enfrentei, cada lágrima que derramei, cada noite insone em que pensei em desistir. Mas olho para o lado e vejo o rosto adormecido do meu marido, o grande amor da minha existência.
Olho para o quarto ao lado e vejo meus 2 filhos dormindo em paz, tranquilos e seguros como eu sempre sonhei. E então entendo que valeu a pena, que cada cicatriz, cada dor, cada luta me trouxe até esse momento, até essa vida que me enche de orgulho e gratidão. Se eu pudesse deixar um conselho para outras mulheres que já passaram ou estão passando por situações como a minha, seria este: nunca duvidem da força que vocês têm. Nunca se conformem com migalhas, com maus tratos, com humilhações. Vocês merecem um amor que as respeite, que as valorize, que as faça sentir seguras e felizes. Merecem relações saudáveis, em que possam ser vocês mesmas sem medo. E se em algum momento perceberem que estão em uma situação de abuso, de violência, não hesitem em pedir ajuda. Não tenham medo de recomeçar, de reconstruir suas vidas longe de quem lhes faz mal. A liberdade, a paz de espírito não tem preço. Hoje, olhando pela janela da minha casa e vendo o sol se pôr no horizonte alaranjado, sinto meu coração transbordar de amor e serenidade. Tenho ao meu lado um companheiro incrível que me apoia e me incentiva a ir cada vez mais longe. Tenho 2 filhos maravilhosos, que são meu maior tesouro e minha razão de viver. Tenho pais amorosos, amigos fiéis, uma carreira que me realiza. Tenho a certeza de que, apesar de todos os percalços, estou exatamente onde deveria estar. Sou grata por cada lição que o universo me ensinou, pelas pessoas incríveis que colocou em meu caminho, pela força interior que me fez seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Sou grata por ter me tornado a mulher que sou hoje, resiliente, corajosa, dona do meu destino. Uma sobrevivente que se reinventou e se permitiu voar rumo à felicidade. Essa é a minha história. A história de uma menina sonhadora que se tornou uma mulher guerreira, que enfrentou gigantes, curou feridas, reescreveu sua trajetória, que descobriu no amor próprio e no afeto dos seus a fonte inesgotável para recomeçar quantas vezes fosse preciso. Sou Ingrid Halvorsen, filha, mãe, esposa, amiga, uma mulher grata e feliz, que aprendeu a transformar dores em poesia, lágrimas em lições, cicatrizes em asas, que descobriu o poder de ser protagonista da própria vida, de criar os finais felizes que sempre sonhou. E é com esse espírito que sigo em frente, dia após dia, comemorando as pequenas vitórias, aprendendo com os tropeços, celebrando as alegrias que a vida me presenteia, cuidando de mim, dos meus amores, construindo um futuro cada vez mais brilhante. Termino esse relato com um sorriso no rosto e paz no coração. Olhando para o retrato da nossa família na estante da sala, vendo ali o reflexo de tudo que construí. Uma história de superação, de fé, de amor sem medidas. Uma história que me orgulha e que espero que possa inspirar outras mulheres a transformarem seus sonhos em realidade. Sim, eu sou Ingrid Halvorsen. E essa é apenas uma parte da minha história. Uma história que ainda tem muitos capítulos para serem escritos, muitas alegrias para serem vividas, muitos fiordes para serem desbravados. Uma história que me enche de esperança e de gratidão a cada amanhecer. Agradeço por sua companhia. Não deixe de clicar no card na tela para assistir a outro vídeo. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!